Olá, pessoal, boa noite. Deixa eu fixar logo o tema aqui antes que eu me esqueça. A gente está começando hoje esse novo bloco, né? E aí, lembrando, né, como a gente colocou, esse bloco a gente vai reduzir um pouco a frequência das lives, elas vão ser, vão acontecer uma vez por semana apenas, né? Apenas de terça-feira às 8h30 da noite, sempre nesse horário. Salvo, né, por alguma necessidade de algum convidado, a gente tem previsão de trazer convidados também nesse bloco. E aí, se tiver alguma necessidade, a gente, obviamente, vai informar vocês. Mas, via de regras, as nossas lives vão ser às terças-feiras, tá? A gente vai suspender, por enquanto, as lives de sábado, por conta da retomada, né, das atividades. Enfim, a gente achou melhor dessa forma. Bom, e aí esse novo bloco, né, acho que a Priscila já fez um vídeo, né, a gente já colocou mais ou menos a ideia desse bloco de temas, mas é sempre bom reforçar, né, que a gente pretende discutir aqui nesse novo bloco, né, do mundo pós-pandemia. É a gente realmente dar asas à nossa mente, né, e pensar o que a gente quer para o nosso planeta, né, o que a gente gostaria de ver. E, na verdade, não gostaria aleatoriamente, a gente não vai só sonhar imaginando, mas a gente vai sonhar, né, com base no que o Evangelho de Jesus traz pra gente. Né, Pri? Boa noite. Olá, boa noite, gente. Tudo bom? Iniciando um novo bloco, né? Coisa boa. Eu tô explicando, né, qual é a ideia desse novo bloco. É a gente sonhar, mas não é um sonho aleatório, solto, mas sonhar com base no que, né, os ensinamentos de Com, Jesus, o que ficou ali e com o pé no escrito. chão, né? Isso. Mas a gente entendendo que existe um caminho, né? Tem Uhum, a seguir. Eu vou ler a mensagem, perfeito. Certo, o bora. livrinho aqui é Lições para o Alto Amor. E aí eu Uhum, abri aleatório aqui numa mensagem chamada O Primeiro Passo. uhum. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse é do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Oi, Ló. E agora a mensagem, né? Perante a luz dos conhecimentos espirituais, você se sente compelido a contínua vigilância mental a fim de honrar os compromissos assumidos. Vezes sem conta, porém, irá se defrontar com sentimentos e ideias que lhe causarão incômodos reflexos contrários aos seus ideais. Lembre que a disciplina é estrada longa a percorrer e supere seus impulsos com persistência e auto-perdão. Sem aceitação, seus tropeços terão maior soma de sombras e efeitos dolorosos. Na caminhada do autoaprimoramento, a compaixão para consigo mesmo é a primeira e mais significativa atitude para obter os melhores frutos de alegria e motivação no aprendizado. Sem dúvida, o primeiro passo para a renovação interior é o amor que consagra a si mesmo, com o qual encontrará o mapa seguro de sua redenção espiritual. Então, uma mensagem até que tem um pouco a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Uhum. Porque acaba que a mensagem traz essa ideia da questão do auto-amor mesmo, da gente se olhar e se acolher, né? Com amor, olhar para as nossas sombras. E a gente vai ver, né, que esse é um pouco do movimento que está sendo feito de forma coletiva aqui no Brasil, né? E aí, já começando o tema, a gente está vendo esse contexto atual da nossa sociedade, né? E eu acho que fica até um pouco difícil para algumas pessoas imaginarem o que vai ser esse novo normal. Das pessoas que responderam a nossa enquete nos stories, né? Tipo, quase todas, 96%, responderam que não, a gente não vai voltar ao normal, né? O que a gente considerava como normal. Mas uma parte pequena, né? Só 4% dos que responderam disseram que vamos voltar ao normal sim. Basta que a vacina chegue e tudo, né, vai voltar como se fosse o normal mesmo. Então, esse contexto que a gente está ainda, né, meio obscuro, meio sombrio, no sentido de que a gente não tem certeza de nada. Né? Acho que, Uhum. na verdade, a gente nunca teve, né? Mas acho que a sensação, a pandemia, ela traz essa, meio que deu uma lente, assim, mostrando que de fato a gente não tem.
Porque a gente acorda, vai dormir todos os dias com a certeza de que vamos acordar quando a gente não tem, né? Então, acho que o coronavírus, ele trouxe um pouco disso, meio que mostrando pra gente que, de fato, a gente não tem, né? Hoje eu tô ótima e amanhã eu posso acordar e ter o diagnóstico, né? Ou alguém da minha família, e isso me impactar de uma forma. Então a gente está no momento, realmente, de olhar para nossa sombra coletivamente, né? E aí a gente teve muitos casos aí recentes que nos levaram, estão nos levando a olhar para tudo que a gente escondeu por muito tempo debaixo do tapete, né? Mas a gente agora está sendo obrigado a ver mesmo, né? Alguns posicionamentos que na nossa cabeça são, né? Abomináveis, terríveis. O que você acha? Eu concordo com você. Quando a gente fala de novo normal, né, a gente está aqui com hipóteses, né? Não somos profetas, não tem como ninguém fazer profecia de como vai ser o futuro, né? Mas é só reflexões, observando tendências, um pouco do que a gente lê também, do que a gente assiste também, né? Uhum, Eu concordo total que uma das maiores lições, assim, para mim, eu vejo para muita gente ao meu redor também, é a questão de que nós não temos efetivamente controle de nada. E porque a gente até falou isso em lives anteriores, acho que isso é uma característica muito do feminino, quando está um pouco adoecido, né? Quando está com o masculino muito forte, essa coisa de querer ter o controle de tudo o que acontece. sim. Quando a gente busca equilibrar a energia feminina, essa necessidade de controle, eu acho que vai se esvaindo um pouco mais, porque eu acho que a tendência é ficar mais fluidas, né? Viver de forma mais fluida, confiar mais na vida, na própria energia da vida, na nossa essência divina, no que nossa intuição está nos falando, e viver o momento presente. Então, tudo que a gente até falou no bloco anterior, eu acho que é subsídio Sim. para esse bloco agora, né? Que é o novo mundo. E quando a gente fala no novo mundo pós-pandemia, novo normal, né? Esses termos estão bem popularizados. Não haverá um novo mundo sem haver novas pessoas, né? Então, o mundo é Uhum, feito de pessoas. Então, primeiramente, a gente se melhorar, né? Se eu sonho, né? E a gente vê todo mundo sonhando, tá todo mundo de saco cheio de tudo que está acontecendo de ruim no mundo, tanta violência, tanta corrupção, tanta coisa ruim acontecendo, tá todo mundo de saco cheio total dessas coisas, sabe? Então uhum, a gente vive falando, poxa, tô de saco cheio e desejando e sonhando com um mundo melhor, mas é exatamente isso. Esse mundo melhor vai começar por nós, entende? É a mesma coisa da gente falar, sei lá, um exemplo hipotético, na igreja ou no centro que eu frequento, a igreja do centro é muito ortodoxo, ou muito assim, né? Não amplia os horizontes. Quem é a igreja, quem é o centro, quem são as instituições, quem é o mundo? São as pessoas, sim. entende? Então, quem faz o mundo somos nós. Então, eu acho que a primeira coisa desse período é a gente olhar para dentro da gente, né? E acho que é algo também que vai ficar muito forte, essa tendência maior para o autoconhecimento, que já vinha muito grande, né? A gente via crescendo muito, até nas redes sociais, grupos de terapia, se falando muito, né? Esse ramo da psicologia crescendo muito, e terapias alternativas, meditação, um monte de coisa holística. Tudo isso são coisas que nos ajudam no nosso processo de autoconhecimento. Eu acho que com o isolamento se fortaleceu bastante isso, né? Então, eu acho que é uma tendência também do futuro se aumentar essa consciência da importância do autoconhecimento, né? E aí cada um busca a técnica que melhor gosta, assim, mais gosta, na verdade. É, uma coisa que eu estava conversando outro dia com uma amiga, né? Porque a gente estava falando sobre vários escândalos aí que aconteceram por trás das câmeras, que na verdade não ficaram por trás, as pessoas esqueceram de desligar as câmeras, né? Durante reuniões, enfim, coisas sérias de governo. E aí, várias questões, né? A pessoa esquecer de desligar o microfone e falar coisas, né, que não era para ninguém ouvir teoricamente. E aí a gente conversando, ela falou: "Ah, eu acho que as pessoas estão loucas agora". E na verdade, elas não estão loucas. Elas, na verdade, a gente está enxergando agora, né, as pessoas. E Hum. aí as pessoas, a gente obviamente está se incluindo, nós estamos nos enxergando. Então acho que uma coisa legal desse confinamento, né, que
que proporcionou para a gente é justamente essa jogar luz na sombra, né? E eu lembro Total. de ter conversado com ela justamente essa questão de uma metáfora assim do quarto sujo. A gente tem lá um quartinho escuro, o quartinho da bagunça, né? Algumas pessoas, principalmente que moram em casa, sempre tem um lugar que é tipo um depósito. E aí um dia a Uhum. gente decide, né, ligar a luz, ou liga a luz por acaso, que foi o que aconteceu na pandemia, é como se ligasse a luz sem querer. E quando a gente ligou a luz, a gente percebe que tá tudo muito sujo e tá tudo muito bagunçado, né? Então, Uhum. o primeiro momento é a gente se deparar com aquela situação, né? E aí eu acho que muita gente ainda tá na dúvida se vai lá arrumar ou não. Vou encarar isso aqui ou não, né? E tem gente que não. Viu a partir da bagunça ali, começou aí atrás, que você falou da questão do autoconhecimento e tal. E aí, quando a gente. Acho que nossa sociedade ainda tem essa ideia muito romantizada do que é a cura, né? Quando a gente pensa assim, vai ocorrer uma cura, né? Acho que, em geral, as pessoas acham que ocorrer a cura é ser um processo lindo, criar asas e voar, né? Todo mundo desenvolver suas asinhas de anjo. Mas a gente tem que lembrar que a borboleta, por exemplo, para ela desenvolver as asas e conseguir voar, ela passa por um processo longo, né? De virar da lagarta que vira um casulo e fica ali dentro. E depois, inclusive, que ela já tem a estrutura de borboleta, ela ainda leva tempo para desenvolver a força para romper o casulo, né? Ampliar as asas e conseguir voar. Então é todo um processo e a gente às vezes esquece Total. disso, né? Então quando a gente olha para esse quarto que está sujo, bagunçado, a gente, né, está disposto mesmo a arrumar e vai ter que tirar, desarrumar tudo, né? Enquanto varrer, vai subir poeira, vai irritar os olhos, né? Vai ser ruim, vai ser desconfortável, né? Até que a gente consiga limpar tudo, né? Arrumar e colocar tudo no lugar, isso leva tempo, né? Isso desgasta mesmo, isso vai ser desconfortável, como eu falei, né? Então, esse é o processo que está acontecendo agora, assim. Para mim, está muito claro como a gente está sendo, né? Confrontado com a verdade de nós mesmos, né? E aí tem pessoas que estão sozinhas, tem pessoas com suas famílias, com seus companheiros, companheiras, enfim. Então, as pessoas estão sendo confrontadas assim, é isso mesmo que você quer, né? E aqui, agora, o que você vai fazer, né? Total, Liz, que você falou aí tem total coerência. Eu estava me lembrando aqui que tem um trecho no livro A Gênese, né, da codificação de Kardec, que fala que também faz uma metáfora relacionando os momentos de conflitos, de grandes transformações e mudanças, embates ideológicos, culturais, etc. Gente, meus gatos estão arranhando loucamente a porta. Vocês estão ouvindo? Não. Eu vou falando e só abrir a porta, porque senão não consigo me concentrar. E aí, ai, me perdi. Sim, e aí ele fala, o livro compara justamente a isso, que é como se fosse um parto de uma mulher, um parto natural, e no momento do parto tem todo um esforço e se sente dor, né? A dor faz parte do processo do parto, né? Mas depois de todo aquele processo para parir, que nasce o filho, você já não se lembra de mais nada do que você passou, do esforço que foi, das dores que você sentiu, das contrações, não lembra de nada, você só vê o fruto daqueles 9 meses todos, né, que você carregou a criança no ventre, enfim. Então, assim, toda a transformação, eu penso assim, né, tem esse processo de uma fase inicial de dificuldade, né, e depois dessa fase inicial de dificuldade, aí é que a gente colhe os frutos do que passou, né? Uhum. Tem até a passagem de Jesus, né? A questão, ele fala da questão da tempestade, né? Que é necessário que tenha tempestade. Então, a gente já falou isso várias vezes aqui, eu não sei se é chovendo molhado, mas assim, é bom relembrar, porque às vezes a gente se esquece de Sim, que realmente Jesus falou que era necessário que viesse a tempestade. Então, eu vejo muito esse momento atual, que não é de agora, que já tem tempo, que não é uma coisa assim. Eu, quando penso no futuro, ou no meu espírito, assim, fala muito na transição planetária, na regeneração. Aí, em outras religiões, a gente tem no hinduísmo, eles falam na Idade do Ouro, acho que é na Cabala, na astrologia, não sei direito o que é, a Era de Aquário, né? uhum. Enfim, todas as religiões são unânimes de que a gente vai entrar numa nova era de maior paz, de mais Sim, felicidade, de justiça social, uma época melhor para as pessoas viverem. São unânimes, cada uma chamando de um nome diferente, mas são sim. unânimes em dizer isso.
Mas esse período não vai vir sem antes ter, sem destruir o que tinha antes, entende? E não vai ser assim da noite Sim, para o dia, é gradual. Então a gente precisa destruir o que tem antes, isso já vem acontecendo há muito tempo, é um processo lento e gradual, para poder ir gradualmente. Também não vai ser assim, amanhã eu já vou entrar na Era de Aquário, ou amanhã já vai ser o mundo de regeneração. 2021, 2020 foi um mundo assim de conflito, o ano de conflito, 2021 já vai ser regeneração. Não é assim, eu acho que é gradual. E a própria Gênesis, o livro, ele tem uma parte que fala, lá no final, a geração nova, no último capítulo, né, o último tópico do livro, inclusive, aliás, o livro A Gênesis é um livro fantástico para ler e para estudar. Recomendo a todo mundo, viu? Que pegue e lê, independentemente de ser espírito ou não. E aí, lá no livro A Gênesis, tem uma parte que fala sobre isso, e tem uma metáfora linda, eu até escrevi aqui porque eu achei tão bonita, que relaciona esse período também com a questão do outono. Aí fala assim que é necessário que as folhas caiam, né? Tem o período de, de problemas, de destruição, que é natural, e aí dentro do Espiritismo a gente tem até a lei de destruição, e o livro compara esse período com o outono, né? No outono as folhas caem, mas se renova e na próxima estação nascem folhas novas e verdes e lindas, e vem a primavera. Então, sim. aí o livro compara a própria humanidade com as estações do ano, né? Então, da mesma forma como as estações, né? O planeta passa por estações, a humanidade tem suas estações. A gente está vivendo o nosso outono, mas daqui a pouquinho vai vir a primavera, aí vai florir, vai ficar tudo lindo. Aí eu sou super esperançosa. Eu estava vendo uma live do Leandro Carnal, ele fala muito da questão do otimismo e da esperança. Ele mesmo, ele não é religioso, ele faz questão de afirmar que ele não é religioso, mas ele enfatiza o quanto é importante a gente ser otimista e ser esperançoso. Sem esperança, a gente não tem por que acordar e levantar todos os dias. Né? Por que a gente vai acordar se a gente observa o mundo como um caos completo e acredita, né, que não tem jeito e não tem solução? Né? Então, a esperança é necessária, o otimismo também. Se o Paulo escrever alguma coisa aí, eu vou ver. Enquanto você está vendo aí, eu queria comentar essa questão, né, você falando que é otimista, que é esperançosa, eu também sou. E eu sempre gosto de dizer que o que eu estava falando no início, eu sou esperançosa, eu sou otimista, mas eu tenho um pé no chão, né? E eu tenho base para me sentir esperançosa. E aí, a base que eu acho que também nos deixa, né, muito confortáveis é a próprio Jesus, né? Deus que nos criou à imagem e semelhança deles. Então, quando a gente lembra que somos todos os seres humanos, né? Todo o universo foi criado por Deus. Se formos criados à imagem e semelhança dele, primeiro que todos nós temos a centelha divina dentro de nós, né? Então todo mundo tem uma essência de bondade, né? Então essa é a primeira coisa que a gente precisa se lembrar às vezes, né? Às vezes não, frequentemente a gente precisa se lembrar porque frente a tanta maldade, né, que a gente vê, tantas ações abomináveis e tal. E hoje eu tenho pensado muito, né, e feito o exercício de parar de olhar para a pessoa e dizer, nossa, como essa pessoa é terrível, e pensar o que ela pode ter passado para estar ali fazendo aquilo, reproduzindo aquilo. Não como justificativa, mas entendendo e olhando para ela como uma pessoa humana que está em aprendizado assim como nós. Em um passado não muito distante, a gente também já pode ter feito coisas piores. Ou a gente poderia, inclusive, fazer coisas muito piores se a gente tivesse a mesma estrutura de vida que essa pessoa teve, né? Então, assim, quando a gente se lembra de que nós todos somos criações de Deus, né? E que temos essa centelha divina, a gente começa a se lembrar, né? Jesus chegou no diálogo com Pedro a dizer para ele que o homem pecava muito mais por ignorância do que maldade, né? E eu acredito muito Uhum, nisso, assim, a gente muitas também. vezes peca por ignorância, porque a gente não tem noção do impacto que aquilo está, né, fazendo, né, está infligindo nas outras pessoas, ou às vezes em nós mesmos, né? Então, assim, eu acho Uhum, que esse otimismo e essa fé que a gente tem vem muito dessa compreensão, né? E eu sempre digo, assim, que eu particularmente preciso estar me lembrando disso frequentemente com as eu também. leituras, né? Isso é algo que, porque a gente se esquece, no mundo onde, É. né, se tem tantas coisas, e aí o mal ainda faz mais barulho, né? Embora eu esteja vendo assim que o bem ele tem se sobressaído, né? Quando eu ficava olhando as notícias, bem na época do auge da pandemia, quando que a gente via jornais grandes, né, mostrando ações de caridade, né, diversas, né? Então, assim, isso
trouxe esse lado bom, eu acho. Então, por muito tempo predominou as notícias ruins e por mais que a gente queira culpar a mídia, nós somos a audiência. Então, se muitas pessoas A assistem gente tem as notícias responsabilidade negativas, nisso. exatamente, a gente tem responsabilidade, né? Então, isso que você É. fala é muito importante, da gente se olhar nesse processo, né? E Uhum. perceber qual é o nosso papel. É, total. Eu me lembrei que, inclusive, na própria mídia, né, eu tenho percebido que lentamente está acontecendo uma mudança, porque eu já vi alguns programas, eu vi um canal no YouTube e vi o Caldeirão do Hulk está com um bloco com boas notícias, né? Só boas notícias. Aí tem um bloco, né, que ele pesquisa aí notícias boas e dá. E tem um ator também, que eu adoro, inclusive, o Sérgio Marrone, que ele também está com um canal no YouTube chamado Só Boas Notícias. Então, assim, eu vejo assim que as pessoas estão se preocupando também. As próprias pessoas que trabalham na mídia estão de saco cheio de só ver notícia ruim. Então, estão Sim, buscando formas, assim, de trazer realmente boas notícias para o público, para a gente ver que não existe só mal no mundo, que existe bem também. São Paulo escreveu aí que o novo normal só vai acontecer quando o homem entender que o amor é a cura para o novo normal acontecer. sim, Mesmo com a perfeito. vacina, se não houver amor, a caridade que é a mãe do amor, o novo vai demorar. Total, é isso daí, né? Eu acho que o novo vem justamente com isso, a gente trazer o amor para as nossas relações. A gente falou também em alguma live sobre a questão do cuidado, né? Eu vejo que o cuidado, a gentileza, eu acho que nós estamos gradualmente se abrindo mais para isso. Sim, Esse período que a gente está ficando sozinho em quarentena, para quem consegue ficar, né? É, mas mesmo quem necessariamente tem que sair para trabalhar, diminui um pouco a sua vida social, porque por tudo fechado, né? Agora que está voltando a abrir, mas por tudo fechado necessariamente diminui mais a sua vida social, né? Enfim, mas assim, eu penso que com esse isolamento que a gente passou, né? 5 meses de isolamento, a tendência é a gente valorizar mais a sim, convivência social, valorizar mais sim. as pessoas ao nosso redor, a família, os amigos. E aí, após esse período, eu penso assim que vai haver assim, é como se fosse um pico assim de desejo de estar com outras pessoas, sabe? Uma revalorização desse estar coletivamente, né? Com as pessoas próximas, as pessoas com quem a gente se afiniza. E eu acho que gradualmente também isso está abrindo uma porta assim, para a gente perceber como a convivência é importante, e não só a convivência, porque você pode conviver de qualquer jeito, mas aquilo que faz com que a convivência seja prazerosa, né? A gentileza, o cuidado com o outro. Eu acho que é algo também que está vindo, que é muito também dessa energia do feminino, né? Essa coisa da gentileza, do Sim, cuidado com o outro. Eu sim. acho que está vindo também e se fortalecendo gradualmente. Eu percebo isso, tenho essa sensação, pelo menos. É, mas eu também acho. E a gente falou também disso, né, naquela live sobre o C e o T, o quanto a gente está transicionando mesmo do modo de pensar, ou do modo operandi, né? Focado no pensar e tá indo para o sentir. Eu acho que tem tudo a ver com essa de fazer as pazes com o feminino, né? Isso não vale só para as mulheres, vale para os homens também. A gente já conversou aqui, Priscila já trouxe aí, né? O quanto que todos nós, seres humanos, temos as duas energias e a gente normalmente, né, trabalha. O ideal é a gente trabalhar com equilíbrio, cada uma, né, sendo utilizada no seu momento. Uhum. Aí, Pri, assim, pensando nessa questão do normal, né? Primeiro, assim, eu queria relembrar o que é normal, né? Pra gente refletir um pouco sobre o que será esse novo normal, né? Teve alguma pessoa que disse que a gente vai voltar ao normal depois da vacina, depois, enfim, né? Que ocorrer, de fato, a retomada de todas as atividades. E o normal, segundo o dicionário, ele é aquilo que é usual, comum e natural. Mas eu até contesto um pouco assim esse natural, porque eu acho que são coisas diferentes. Né? Eu acho que o que é natural vem da natureza. É aquilo natural, é uma criança nascer, né, de parto vaginal, é o filhote dos animais nascer, e para mim isso é natural. Isso é algo que vem da natureza. O normal é algo que é normalizado dentro da nossa sociedade, né? E aí é interessante porque a gente está aqui falando, né, discutindo justamente coisas que a gente não via com tanta frequência antes, como, por exemplo, as notícias boas sendo veiculadas pelas grandes mídias. Uhum. E, na verdade, isso não era normal naquela época, mas vai passar a ser normal. Né? Então, eu acho Uhum. que todas essas reflexões,
né? Muitas pessoas têm passado por diversas dificuldades, quem está sozinho, tem muitas pessoas que ficaram muito tempo sozinhas, né? E que ficaram mal, mas teve gente que depois desse período de ficar mal, começou a se sentir bem, começou a se reencontrar, ou talvez foi lá e pediu ajuda, percebeu que finalmente era o momento, né? Igualmente, pessoas com relacionamentos, a gente conversou aqui também sobre relações familiares e conjugais, né? Algumas se fortaleceram, outras terminaram. E, na verdade, né, todas essas mudanças, elas vão gerar uma sociedade que, de normal, né, vai ter muito pouca coisa. Até as próprias manifestações sobre o racismo, né, que foram desencadeadas lá com a morte do George Floyd nos Estados Unidos, eu acho que isso gerou um boom que não tem como mais, né, Uhum. minimamente, quando a gente pronunciar algum comentário, alguma piada racista, a gente vai pelo menos parar para pensar. Ou vai ter alguém que vai acusar ou que vai sinalizar pra gente, né? Então acho que é legal a gente pensar assim que, de fato, assim, o normal, ou seja, o que é normalizado pela sociedade, talvez ele não ocorra mais mesmo, né? Justamente porque não vai ter como ser, porque a gente está mudando, né? Esse confinamento acho que mexeu com muita gente, né? Mexeu de uma forma geral, né? Óbvio que eu acho que ainda tem os resistentes, tem gente que Sempre. está piorando com o isolamento, né? Batendo na mulher, batendo em criança, Sim, fazendo coisa até sim, pior, né? Então, assim, infelizmente, sempre tem pessoas que resistem à mudança, resistem a esse processo de autoconhecimento e ainda fica um pouco mais para trás. Mas eu vejo, de novo voltando aqui, o livro A Gênesis, ele traz justamente isso, que no novo período não vai haver assim um grande cataclismo, tipo assim, uma grande tragédia assim na natureza que vai dizimar parte considerável da humanidade ou toda a humanidade, né? Que o processo de transformação que a gente está vivendo, de novo repito, é gradual e é com a substituição da geração presente, né? Que é algo que já começou. Então, assim, naturalmente as pessoas morrem e outras nascem. Então, essa substituição é justamente isso, é o nascimento de novas pessoas, e isso a gente está vendo muito nas crianças novas que estão aparecendo por aí. É, aparecimento de pessoas, né, espíritos encarnados, que são mais sensíveis, que são mais propensos ao bem, que têm uma noção de espiritualidade maior. Não é religião, né? Não nasce com uma religião, mas nasce com sim, uma espiritualidade mais desenvolvida no sentido de valores nobres, né? Você vê crianças pequenas que os pais são carnívoros e a criança olha para a mãe e para o pai e diz que não vai comer carne de bichinho porque não pode comer carne de bichinho. Quem é que ensinou isso para essa criança, gente? Eu fico pasma quando eu vejo essas coisas. é, Então, eu também. é lentamente, realmente, uma substituição. Graças a Deus, essas crianças vão crescer, né? Vão virar adultos, os velhos retardatários, as pessoas que estão ali presas a um padrão. A tendência de todos nós, né? É desencarnar, é morrer mesmo. E essa geração, gradualmente, está sendo substituída por outras pessoas mais propensas ao bem. Então, eu acho que a mudança vem disso daí, né? Algo que já Sim, começou, a gente vê hoje embora não apareça ainda muito na mídia, mas já começou um pouquinho, bem é tímido ainda, mas eu acho que há muitos pontos de luz no mundo sim, todo, né? Quando a sim, gente procura notícias boas, a gente vê que, graças a Deus, há muitos pontos de luz no mundo todo. Eu acho que é isso que dá esperança, né? A gente pensar que esse movimento vai crescer, sim. está crescendo, vai crescer ainda mais, né? Então, eu acredito muito nisso. Assim. Ló tá colocando aqui que ela, agora que ela entendeu a questão do voltar ao normal, né? Que ela sempre achou que estava relacionada ao dia a dia, à rotina, Eu mas pensando por também. esse lado, eu também acredito que será continuar ao normal. Eu acho que o dia a dia, a rotina, a gente acha que vai voltar ao normal e talvez algumas pessoas retomando estejam voltando ao que era normal para elas, mas isso gera mudança, leva tempo ainda essa mudança, né? E essa era uma das coisas que eu ia falar, assim, que tem coisas e pessoas, né, como o Pri colocou aí, que pioraram ou que não procuraram ajuda e que estão se sentindo muito piores do que estavam antes, agora estão muito mal. Mas a mudança, o efeito desse confinamento, eu acho que ele não é no momento, não. Ele não é só agora. Para algumas pessoas é agora porque elas já viam nesse despertar, mas para muita gente, ela vai continuar se processando, né? Esse é o tipo de mudança que não é de um dia para o outro que acontece. As pessoas que já, digamos assim, floresceram de alguma forma, seja ela qual for, nesse momento agora da pandemia, é porque já vinham nesse processo antes, mesmo que elas não tinham se atentado.
né? E aí, Pri falou, né, da questão de filosofias espiritualistas e religiões diversas, trazendo essas mudanças, né, para as pessoas que ainda estão resistentes de que, não acredito nisso, não, acho que tá tudo ruim mesmo. Aí a gente tem que realmente pensar que as mudanças já vinham acontecendo como ela sinalizou. Então a gente já tem um papa, gente, que não coloca aquela roupa tida como real, ele não bota o sapatinho vermelho, ele não quer toda aquela pompa que historicamente dentro da Super Igreja simples, né? Católica trouxe, ele veio trazer uma ideia completamente diferente. É um papa que diz que para se acolher homossexuais, né, a comunidade LGBT+, QI+. Então, assim, quando se imaginou, né, inclusive indo de encontro com alguns padres que ainda é muito conservadores dentro do clero, enfim. Então, assim, né, a gente tem o pastor Henrique Vieira, que é um pastor que também vem romper, né, muitos preconceitos que se tem com a religião, né, evangélica, protestante, enfim. Então a gente tem diversos exemplos aqui, só para citar alguns, a gente tem diversos exemplos, né, de mudanças que já vêm ocorrendo. E uma coisa que vale a pena dizer também do material, né, do que a gente pode visualizar de mudança, é justamente os historiadores, né, dizem, nos lembram que normalmente quando a gente tem essas grandes pandemias, né, normalmente isso marca o fim de um sistema econômico hegemônico. Então a gente tem um sistema capitalista baseado na exploração, né, e no lucro a qualquer custo, e que, de fato, né, a gente está vendo que ele não é sustentável. Né? Ele não favorece uma relação saudável com o meio ambiente. A gente falou disso também na live sobre consciência ambiental, mas a gente está vendo aqui que, na verdade, todos os temas se conectam, né? Então, a gente está vendo, né, que esse sistema econômico ele está fadado, né, a uma mudança, não vou dizer fracasso, mas eu acho que é uma mudança que necessária, ela precisa acontecer para a gente ter uma relação diferenciada com o ambiente que a gente está vivenciando, né, com o planeta Terra. Então, é mais uma evidência de que a gente está em franca transição. Quer você acredite em transição planetária, em transição de era, de idade, ou não, a gente está em franca transição. E o processo de transição ele não acontece de um dia para o outro, né? Ninguém muda nada de um dia para o outro. As coisas vão acontecendo aos poucos. E é isso que eu acho que a gente está visualizando aqui. Né? Então, esse novo normal, ele vai, talvez ele demore a se mostrar, mas ele tá dando sinais, né, Pri? Historicamente, quando a gente olha, né, eu não sou historiadora, gente, mas assim, já li sobre isso. Nenhum de E, nós. e realmente é uma evidência, né? Sempre após grandes guerras, pandemias, revoluções, sempre após esses períodos, sucede esse período de prosperidade, de progresso. E aí eu me Sim. recordo, assim, eu não estava viva, né, na época, mas quando a gente lê, a gente vê que isso aconteceu. Após a Segunda Guerra Mundial, é que veio a Declaração dos Direitos Humanos. A ONU foi criada e veio a Declaração dos Direitos Humanos. O texto da Uhum. Declaração de Direitos Humanos é um texto lindo. Aí você vai para e pensar, mas é pouco praticado ainda. Eu acho que poderia realmente ser mais efetivado, mas o quanto a gente já avançou, tanto na teoria como na prática, assim, porque hoje é muito melhor do que antes. Se a gente parar para pensar no que já existiu antes em termos. A própria escravidão. Hoje a gente se fala numa escravidão moderna e coisa e tal, mas não tem como negar que está melhor do que antes, né? A situação. A gente está evoluindo lentamente. Né? Eu falo escravidão moderna porque existem, né, profissionais, pessoas que realmente são submetidos a situações de trabalho degradantes, a própria situação da empregada doméstica, mas que já melhorou com a legislação e coisa e tal. Mas, enfim, eu estou falando isso para a gente entender que, após realmente eventos muito trágicos, a Uhum. história mostra que se sucede um período de Sim. prosperidade. Eu acho que a criação da ONU, a Declaração de Direitos Humanos, ela teve adesão de 193 países, foi quase todos os países do mundo, foram pouquíssimos os países que não aderiram. Eu não me lembro agora quais foram os países, foram bem poucos, assim, não me lembro se foi Coreia do Norte, Irã, enfim, alguns países, Afeganistão, não tenho certeza absoluta de quais países não aderiram, mas foram muito poucos. Então, a gente observa um progresso nesse sentido. Então, eu acredito, né, quando a gente pensa em algo como a pandemia, né, que atingiu o globo todo, toda a população mundial, brancos e negros, pobres e ricos, todo mundo, atingiu todo mundo, a vida de todo mundo foi abalada em alguma medida.
Então, inevitavelmente, isso traz uma comoção coletiva, né? Porque também a gente vê, mesmo em lugares que a coisa está mais controlada, mas você liga a televisão, você entra na internet, entra até no Instagram, tem um monte de notícia lá. Você vê a situação em outros países, às vezes pior, isso traz uma comoção coletiva maior, né? É, eu estava ouvindo também a live de Leandro Carnal, não foi nem de Leandro Carnal, foi daquele outro, Cortella. Ele falando assim de que essas comoções que ocorreram na Guerra Fria, na Segunda Guerra, na época lá da bomba de Hiroshima e Nagasaki, trouxeram comoções, né? E que depois houve um esforço coletivo para superar aquela situação, mas hoje a força para superar e a própria comoção gerada é muito maior por conta dos meios de comunicação, porque a gente tem mais acesso à informação. Então, a gente tendo mais acesso à informação, o trauma na gente é maior, porque a gente sente a dor do outro também, e a necessidade que desperta em nós de se unir para criar uma coisa diferente é muito maior. Então, eu acredito nisso, né? A gente já está observando isso, o mundo todo, um monte de gente aí buscando vacina para esse vírus, né? Eu acho que é uma tendência também se ter maiores investimentos na ciência. Aqui no Brasil, que os investimentos sempre foram baixos em ciência, tecnologia, saúde. Eu acho que lentamente, né? Óbvio que não vai ser da noite para o dia. Tipo, o próximo governo já vai aumentar absurdamente o investimento em saúde. Não, eu não acredito que vai ser assim. Mas lentamente eu acho que a tendência é aumentar o investimento em saúde, ciência, tecnologia, isso no mundo todo. Em alguns países mais, outros países menos, mas eu observo isso como uma tendência e realmente eu acredito, observando a história, de que vamos ter um período de maior progresso social, econômico, trabalhista. Eu acho que a massa de desempregados que existia no país antes da pandemia já era enorme. Com a pandemia aumentou mais ainda. Então, necessariamente, o governo tem que parar e olhar para essas pessoas, tem que pensar o que a gente vai fazer com a grande massa de desempregados do país. Então, eu acho que também a tendência não sei se isso vai acontecer, mas assim, talvez uma revisão nas leis trabalhistas, ou até uma mudança, um repensar a forma de trabalho, que isso, inclusive, já está acontecendo, essa coisa do trabalho do home office. Eu acho também que é uma tendência que veio para ficar. Eu fico imaginando, o meu trabalho mesmo, antes de ter essa pandemia, a gente estava pensando, pleiteando o trabalho de home office. E o alto, né, clero, digamos assim, do trabalho era contra. Tinha uma resistência maior. E, de repente, uma semana, todo mundo ficou a favor de home office. Isso não foi só no lugar onde eu trabalho especificamente, foi em vários lugares do mundo que isso aconteceu, né? O próprio, né, aquele homem que escreveu aquele livro Homo Sapiens, Harari, não sei falar o nome dele. Uhum. Ele fala que, isso foi Leandro Carnal que contou, eu estou copiando dele, acreditando no que ele falou, que ele comentou, o Harari, é Harari que fala o nome dele? Sei lá, o Eu homem lá não, que escreveu não Homo sei como é que Sapiens. fala. É um livro aí que tá famoso, best-seller. Eu tô querendo ler, inclusive. É Yuri, alguma Diz que coisa, né? dá, Yuri Yuri alguma coisa, que na universidade onde ele ensina, que estavam querendo Yoba. também botar aula online. E o pessoal estava resistente para aula online. E aí também, em uma semana, tudo mudou, as aulas ficaram todas online. Então, assim, eu acho também que é uma tendência a gente repensar o uso da tecnologia, porque a tecnologia, eu acho que era muito subaproveitada. As próprias redes sociais. Eu postava coisa no meu Instagram, só besteira. Agora eu estou preocupada em postar coisas de conteúdo mais relevante, fazendo live, para discutir alguma coisa que seja mais relevante, entende? Então, eu acho que isso daí também é uma tendência, né? Uma coisa que eu vi o Leandro Carnal falando também, né, que foi justamente isso, assim, como essas grandes catástrofes, elas aceleram alguns processos que já haviam começado. E aí ele deu o Uhum, exemplo da Segunda Guerra, né, que já tinha uma movimentação das mulheres buscarem a independência, o trabalho fora de casa. E aí, com uhum. a guerra, né, isso se acelerou porque os homens foram para a guerra e quem ficou em casa, né, para prover a família de uma maneira geral foram as mulheres. Então, isso deu uma acelerada nesse processo, né? E eu vejo claramente isso que você falou de trabalho e ensino, né? Que é a área que eu vivencio. Então, tipo assim, já haviam, né, defendendo o ensino digital, o ensino remoto por algum tempo, e havia uma resistência grande, né, muito também por conta
do medo mesmo, da precarização do trabalho. Mas isso agora não deixou de ser uma escolha. Precisou acontecer para a gente não parar, né? E para algumas pessoas, inclusive, é para manter remoto. Então, assim, acelerou um processo que teria que acontecer, né? Então, é o que você falou, assim, a gente tá vivenciando e a história mostra que o efeito é sempre bom, né? Quando você falou, assim, de depois das grandes catástrofes, vem sempre, da tempestade, sempre vem o arco-íris, né? Então, a gente precisa passar pela tempestade para que ele apareça e para a gente, né, ser presenteado com a beleza dele. Então, assim, faz parte do processo mesmo a gente passar por isso. E aí, como a gente estava falando em relação à arrumação do quartinho, ficava lá, né, com toda a bagunça que estava escura, põe a lâmpada e começa a ver. E isso é bom, né? Eu sempre digo isso nos meus, enfim, grupos de convívio. É bom, né, as coisas ruins, né? É bom que hoje tudo que elas acreditam que pra gente ainda é absurdo, né? Em pleno século XXI ainda tem pessoas racistas. É horrível de fato, mas é preciso trazer à luz, né? Senão não muda. Enquanto a gente não assumir o que a gente é, a nossa sombra, esse lado que ainda existe dentro de nós, né? Então, eu preciso que dentro de mim, eu que fui criada numa estrutura de numa sociedade de racismo estrutural, eu tenho algo de racista em mim. Então, para isso, eu preciso revisar as minhas ações, né? Como eu... Né? A gente conversou sobre isso na live de racismo, na live sobre LGBT. Então, assim, a gente precisa primeiro tomar consciência, né? E com coragem. E aí não é fácil, de fato, a gente ainda se sente mal, né? Ainda vê pronunciamentos e pessoas com ações que parecem ser movidas apenas pelo mal. Mas aí a gente tem que lembrar de novo, criados à imagem e semelhança de Deus. Todos nós temos essa centelha divina e todos nós buscamos a mesma coisa, a felicidade. Os meios são diferentes, né? As formas que a gente acha que vão levar é diferente, né? Mas Jesus trouxe os ensinamentos mostrando que o caminho é um só, variavelmente a gente vai chegar nesse caminho. Alguns vão demorar mais, alguns vão demorar menos, né? Mas a gente precisa exercitar esse olhar, né, para humanizar as pessoas que estão ao nosso redor, por pior que elas pareçam ser. E eu acho que, inclusive, esse olhar, ele vai ser um novo normal, né? Eu acredito muito que a Eu gente, acho também. assim, muita gente tem feito esse movimento, né? Uma consequência do olhar para mim. Então, quando eu olho para minha sombra e assumo isso e me vejo enquanto ser humano em aprendizado, eu vou olhar para o outro da mesma forma, né? Uma extensão, o olhar para o outro é sempre uma extensão do olhar que eu tenho para mim. A gente falou aí de trabalho, um pouco de economia, né, educação. A gente está vendo também, né, uma grande mobilização, que já vinha também, mas eu acho que também se acelerou em torno das questões ambientais, indígenas. Eu fiquei impressionada como Sim. vários países se reuniram, escreveram uma carta pressionando, né, o Estado brasileiro a proteger a floresta realmente, até ações efetivas de combate ao desmatamento. Então, isso é mais um sinal assim, de que a gente está passando para uma nova geração em que não se aceita, nós não aceitamos mais determinados comportamentos. Então, eu vejo Uhum. assim que o mundo, cada um de nós, tia, cada um de nós, e a coletividade não aceita mais os padrões de comportamentos que estavam vigentes até hoje, né? E a forma como as instituições é, lidavam com questões cruciais, né? Saúde, educação, meio ambiente, a questão indígena. Então, eu penso que a gente está passando por uma época de confusão de valores muito forte. A gente vê, assim, até pela polaridade em termos de opiniões, em todos os aspectos. É, eu penso, assim, que essa confusão de valores implica, né, está nos levando efetivamente a uma transformação moral, porque a gente está questionando muita coisa, né? E aí, eu falando aqui de algumas parábolas de Jesus, porque todas as vezes que eu começo a pensar nisso, eu começo a pensar no que Jesus nos trouxe de mensagem.
E como a gente está passando por um período de transição para eu acredito que vai ser de maior processo, preparado para esse novo período. Como é que vem essa preparação? A gente falou aqui da questão do olhar interior, do... Ah, ele está dizendo que não está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo, gente? É, era um grande senhor, foi fazer, dar uma festa, né? Primeiro foi mandar chamar é, os convidados, né, nas ruas, eles mataram, né, aqueles que os convidaram. Aí depois ele mandou chamar todo mundo para a festa de núpcias, e aí tinha uma pessoa que não estava vestido com a roupa nupcial, né? E aí ele colocou para fora essa pessoa que não estava vestido com a roupa nupcial. Tá ouvindo, Liz, agora? Acho que não ainda. É, tem também aquela parábola das virgens prudentes, né? As virgens que foram ao encontro do noivo, algumas levaram o candeeiro com óleo, outras levaram o candeeiro, mas com o fogo estava fraco, ainda não levaram óleo. Aí quando o noivo chegou, o candeeiro tinha apagado. Elas tiveram que voltar para pegar o candeeiro e aí perderam a hora, né? Então eu penso assim, o que que essas parábolas estão querendo nos dizer? Tanto o fecho de núpcias como essa das jurisprudentes, é porque a gente precisa estar preparado para a mudança. Primeiro porque a mudança não vai acontecer com passos de mágica. A mudança depende de nós. Então eu vejo que a gente precisa se preparar para provocar a própria mudança, porque quando eu falo se preparar, é a gente mudar, a gente fazer esse olhar interior, a gente se modificar, porque a gente se vocês devem se lembrar lá do passado. Então começa uma mudança de escadinha. Então é assim que o mundo se transforma, com a mudança que acontece dentro de nós. Então eu penso nessa parábola do fecho de grupos, das virgens, muito nesse sentido, da nossa preparação individual para o novo que vai vir. Eu acho que necessariamente o planeta está passando por um momento de transformação e a gente faz parte desse processo de transformação. E aí vem a parábola do semeador, que fala muito da prática do amor, da caridade, total, é você olhar o próximo com total abnegação. A parábola dos talentos, eu acho importantíssima, cada um talento que tem, seja qual for a habilidade, não é ser um grande artista, um grande músico, ou um advogado, ou um médico, assim, maravilhoso, fantástico, mas seja qual for o talento que tem, mas utilizar esse talento em benefício da sociedade, em benefício da comunidade, ou em benefício de um grupo de pessoas pequenas, seja no seu trabalho, na sua família, no prédio que você mora, no condomínio, nessa rua, enfim, trazer algo bem, né, para a sociedade. Se a gente quer construir um mundo melhor, a gente quer viver num mundo melhor, a gente tem que fazer parte dessa mudança. A parábola do semeador também traz isso, da gente plantar as sementinhas, né? Aí vai ter quem aproveite a semente, vai ter quem não aproveite a semente. Mas, enfim, eu acho que o Evangelho de Jesus é rico, riquíssimo, em exemplos é, de como a gente pode se conduzir nesse período de grandes transformações. E isso é algo que só vai trazer benefício para nós mesmos, né? Vai trazer benefício para o mundo, óbvio, mas antes de tudo vai trazer benefício para nós mesmos. Tá ouvindo, Liz? Agora? Você tá balançando a cabecinha aí? Ela tá balançando a cabecinha, mas não respondeu nada. Eu acho que ela ainda está sem ouvir. Amiga, você quer que eu inverta, que eu fique... Amiga, quer que eu entre no seu lugar? Quer que... Oh, gente, essas coisas acontecem, viu? É rosta que chama, é? Ah, você me ouve, mas a gente não está te ouvindo. Quer inverter o negócio?
Porque, minha filha, ainda falta, se bem que falta 10 minutos para acabar, eu posso ir tocando. Menina, olha o que Liz fez comigo, gente. Ir tocando essa. Pronto, então eu vou encaminhar aqui para a finalização. Deixa eu ver o que faltou a gente falar, né? Liz falou a questão das empresas, né? Eu achei super legal, que a gente chegou a ver em alguns jornais notícias, né, de grandes empresários, grandes empresas e pequenas também fazendo doações e se envolvendo. A gente já sabe que antes existia um conceito de responsabilidade social na empresa, responsabilidade ambiental, mas eu acho que isso, eu tenho a impressão de que vai aumentar, eu vi isso aumentando agora durante a pandemia, né? O jornal estava noticiando, né? Então, eu acho que se a empresa quer ser bem vista pela sociedade, eu acho que hoje a gente está muito mais seletivo, também é uma tendência, eu observo isso, muito mais seletivo no que a gente consome. Então, a gente presta atenção no que a empresa que produz, sei lá, esse copo aqui, é como ela produz isso daqui, ela usa trabalho escravo, ela faz testes em animais, ela tem responsabilidade ambiental. Eu, pelo menos, tenho procurado fazer isso. Tem aplicativos que a gente pode procurar que mostra quais são as empresas que usam trabalho escravo, quais são as empresas que fazem testes em animais. Eu tinha instalado uns aplicativos desses, eu até desinstalei por questão de espaço, mas assim, quando eu entrava no shopping, eu tinha essa mania, fiquei um tempo assim. Até hoje eu estou assim, mas é porque eu memorizei já algumas lojas que fazem ou que não fazem testes de animais, ou que usam ou não trabalho escravo. Mas tinha uma relação lá das lojas que realmente usavam trabalho escravo. Aí você ia, não, essa loja eu não vou entrar porque usa trabalho escravo. Eu não entrava mesmo, eu podia estar precisando como fosse de uma determinada coisa, mas não existe nenhuma loja, gente, que vende uma coisa exclusivamente. Eu acho que não, só aquilo, né? Tem a exclusividade de marca, mas de produto, né, de serviço. Então, assim, eu acho que é uma tendência também. Os consumidores estão mais exigentes e eu acho que as empresas têm que se adaptar a isso. Então, eu vejo as empresas hoje, já na pandemia, se preocupando mais com questões ambientais. Já estava antes, eu acho que aumentou, com questões ambientais e trabalhistas mesmo, responsabilidade no meio que eles vivem, né? Responsabilidade social na comunidade que eles estão inseridos, no ambiente que eles estão inseridos. Eu percebo isso. Eu acho assim que uma coisa também que ficou muito notório nesse período de pandemia, né? Os jornais deram muito destaque, foi a atuação das mulheres, algumas mulheres em outros países, destaque aqui para a presidente da Alemanha e aquela, acho que é Finlândia, né? Angela Merkel na Alemanha e tem uma outra lá na Finlândia. Eu acho que é Finlândia, não tenho certeza não, uma branca do cabelo liso preto. Fantástico, a forma como eles, as políticas para combater o próprio coronavírus, a forma como estão conduzindo a situação em seus países, como é fabuloso. Então, eu penso assim que os nossos líderes no futuro, a nossa política está realmente um negócio assim que dá vontade de sentar e chorar. E é de todos os lados, né? Eu penso que a gente está vivendo também muito um período, tem um provérbio que diz a verdade é filha do tempo. Eu acho isso total. A verdade é filha do tempo. As máscaras vão cair em todos os espaços. Eu acho que já estão caindo. Então, tanto no campo individual, né, as máscaras que a gente usa para esconder a nossa verdade para nós mesmos e para os outros ao nosso redor. Aí vai muito falando aqui da questão de quando a gente entra em qualquer templo religioso que seja, né? Tem uma outra passagem do Evangelho que fala, não basta estar falando Senhor, Senhor, rezar e orar, se a gente não faz o bem. Então, toda a mensagem de Jesus foi de fazer o bem. Então, acho que isso, nos templos religiosos, na política, na mídia, individualmente falando, nas nossas famílias, as máscaras estão caindo e vão cair cada vez mais. Caem para nós as nossas máscaras pessoais, né? Da gente se olhar para a nossa verdade, ter coragem de olhar para as nossas verdades, e está caindo ao redor de nós. Então, eu penso que a gente está vendo, cada dia que passa, mais escândalos acontecendo no meio político, aqui no Brasil especificamente. Eu acho que virão muito mais, porque tem muito mais coisa ainda para aparecer. Eu acho que vai chegar um momento, eu acredito firmemente nisso, é o meu sonho, né? Da gente ter políticos efetivamente comprometidos com um projeto de nação, né? Porque eu acho que os políticos que a gente teve até agora, pelo menos desde quando eu passei a votar, né? Não sei antes de mim, né? Antes de eu nascer, mas assim, desde quando eu passei a votar e tive um pouco de consciência política, os políticos são todos preocupados com o seu projeto de poder pessoal.
Eu não vejo muita preocupação com o desenvolvimento da nação, com justiça social, né? Eu não estou querendo dizer que não faça alguma coisa, fazem, mas é muito pouco, muito insuficiente. Então, meu sonho, assim, e que eu acredito que isso vai acontecer um dia para o novo mundo, são políticos comprometidos com projetos de nação. E aí vão vir várias gerações de líderes políticos, ano após ano, porque isso não é da noite para o dia, líderes efetivamente comprometidos com a nação, em vez de estarem comprometidos com seu projeto de poder pessoal, certo? Então, eu acredito nisso para o futuro, que eu espero que não demore muito. Eu acho que a tendência, assim, para o novo mundo, né? Assim, eu adoro a doutrina espírita, porque a doutrina espírita traz as notícias do mundo espiritual. 5 minutos, estou ligada nisso. E aí, assim, e fala muito assim de como a fraternidade vai ser uma realidade no mundo, né? Então, eu acredito que a fraternidade vai ser uma realidade no mundo porque as bases para isso estão sendo plantadas. E no mundo todo, de todas as formas, as religiões têm um papel importante nisso, todas as religiões têm. E cada pessoa, individualmente falando, tem um papel importante nisso, né? Implantar a semente da fraternidade. Para encerrar minha fala, eu vou falar de algo que eu também que eu ouvi hoje numa live que eu vi do Leandro Carnal, que eu achei lindo. Uma jornalista perguntou para ele sobre a questão do Pai Nosso, né? Que Jesus, foi a única oração que Jesus deixou, foi a do Pai Nosso. E a representatividade dessas duas palavras, Pai e Nosso. Pai é a nossa forma de se relacionar a Deus e para a gente pensar em Deus como um Pai infinitamente bom e justo, e nosso é de todos nós. Então, isso traz uma irmandade. Né? Então, se Deus é Pai de todos nós, somos todos irmãos. E aí, isso faz despertar naturalmente um sentimento de fraternidade. Então, eu acho que um momento é muito isso, para a gente olhar para a nossa irmandade, olha a humanidade, todos os seres, inclusive, não só seres humanos, os seres vivos, seres da natureza, a água, o sol, a lua, como irmãos. Né? Deus é Pai de todos nós. Jesus falou Pai nosso, Pai de todo mundo. Então, eu acredito muito que o novo normal está sendo construído gradualmente e a culminância vai ser um mundo mais fraterno. Né? E isso começa por cada um de nós, não vai vir assim milagre do céu. Oh, hoje o mundo vai ficar mais fraterno. Não, começa com a gente com pequenos gestos. Então vamos, gente, todo mundo junto, nas pequenas coisas, ser mais gentis, ser mais fraterno, ser mais cuidadosos uns com os outros, aprender a pedir desculpas, perdão, com licença, bom dia, obrigada, por favor. Certo? Olhar para o lado, olhar para o próximo, colocar o amor em prática, como muitos de vocês falaram aí. É isso aí. Aí tem que fazer a meditação para encerrar, né? Gente, esse negócio de Ulisses ficar caindo, a gente ficar tocando sozinha. Meu pai é abençoado, viu? Mas vamos dessa. Fechar o olhinho, gente. Vamos mandar vibração de luz para o planeta. Vamos visualizar uma luz azul no centro da nossa testa, azul anil. Essa luz se expande, adentra nosso cérebro, permeia as nossas células cerebrais, viaja por todo o nosso corpo, passando pelo nosso coração, membros superiores e inferiores. E nós nos vemos, nos visualizamos envolvidos nessa luz azul, como se estivéssemos dentro de uma bolha azul. Mas como temos muito amor em nosso coração, nós expandimos essa luz por força da nossa vontade. E essa luz se espalha pelo ambiente onde nós estamos, envolve as pessoas próximas a nós, nossos familiares, vizinhos, os moradores do prédio, das casas vizinhas, da rua. E essa luz continua se expandindo cada vez mais, através da nossa vontade, por nossa cidade, envolve os políticos, prefeitos, governadores, vereadores, deputados. E, de repente, ela está envolvendo todo o estado onde nós moramos e continua se expandindo pelos outros estados do país, por toda a nação brasileira, envolve os políticos, presidente, ministros, secretários, todas as grandes autoridades,
todos aqueles que têm o poder de influenciar os destinos da nação, grandes empresários, representantes da mídia. Essa luz invade a todos nós, reforçando nossos vínculos de irmandade, envolve nosso